Que alegria nós estarmos juntos mais um dia, mais uma vez, aqui no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, fazendo o nosso estudo bíblico, a nossa Lexio Divina, ouvindo o Deus que fala, continua falando e sempre falará até a vinda gloriosa de Jesus. E para isso, a gente tem que ter ouvidos atentos, coração aberto e disposição para ouvir, deixar cair no coração e caindo no coração, permitir que a nossa vida seja alcançada e transformada por essa palavra. Palavra que nos transforma, que performa, que nos ilumina, que nos retira de toda e qualquer condição de trevas. Mas também nos traz princípios muito importantes que devem ser aplicados no nosso cotidiano, nas nossas escolhas, na nossa vida familiar, no nosso trabalho, no nosso servir na igreja. Isso tudo marca a nossa história e a nossa vida, a meditação da palavra. Por isso, quero convidar você para que, junto comigo, suplique o Espírito Santo e ele possa nos conduzir no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Convido você a pegar a sua palavra, o caderno de estudo, ou o lugar onde você anota, para anotar o texto que nós iremos estudar hoje. 2 Samuel, capítulo 3, versículos de 2 a 11. 2 Samuel, capítulo 3, versículos de 2 a 11. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Davi teve vários filhos em Hebrom. O primogênito foi Amon, nascido de Aquinoã de Jezrael. Segundo, Queleabe, nascido de Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. O terceiro, Absalão, nascido de Maaca, filha de Tolmai, rei de Gessu. O quarto foi Adonias, nascido de Hagite. O quinto, Safatias, nascido de Abital. E o sexto, Jetran, nascido de Egla, esposa de Davi. Foram estes os filhos que nasceram a Davi em Hebrom. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner, filho de Ner, exercia seu poder sobre a casa de Saul. Ora, Saul tivera uma concubina chamada Respa, filha de Ai. Isbaal disse a Abner: por que te aproximaste da concubina de meu pai? Abner ficou irado com essas palavras e disse: sou eu, por acaso, algum cachorro de Judá? Eu hoje uso de misericórdia para com a casa de Saul, teu pai, e para com teus irmãos e teus próximos, e não te entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje pretendes acusar-me alegando o caso dessa mulher? Que Deus castigue Abner com todo rigor se eu não executar o que o Senhor jurou a Davi, a saber, transferir a realeza da casa de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Bersabeia. E Isbaal não tinha como responder-lhe, pois tinha medo dele. Nós vamos perceber aqui o crescimento da casa de Davi e a fragilidade do reino de Saul, na verdade, da casa de Saul, de Isbosete, não é? Então, não é apenas aqui uma lista genealógica que nós estamos vendo, nem um conflito meramente interno, não é? Mas é a realidade que ele revela nas entrelinhas que nós devemos ter atenção no nosso estudo bíblico de hoje, né? Porque o que está revelando? Dois movimentos paralelos: o fortalecimento da casa de Davi e o enfraquecimento progressivo da casa de Saul, do reino, né, desse filho de Saul que assumiu aqui a casa de Saul. Então, aqui a gente vê o agir de Deus, o conduzir de Deus. Aqui nós aprendemos algo, Davi está nos ensinando algo: saber esperar, sofrer as demoras de Deus, ter paciência.
Se eu tenho plena convicção que eu estou na vontade de Deus, que eu estou na graça de Deus, eu devo ter paciência e esperar o caminho do Senhor, a vontade do Senhor se estabelecer, aquilo que Deus tem. Claro, não é uma espera passiva, eu não colaboro com isso, tá? Tudo vai cair do céu. Não é dessa maneira. Mas a gente tem que fazer a nossa parte confiando na vontade de Deus que se estabelecerá. Vamos lá, sentido teológico. O que significa Hebrom? Para que a gente entenda. Davi teve esses filhos em Hebrom. A gente vai depois perceber no decorrer do tempo que vai ter problema também na casa de Davi em relação à educação desses filhos, problemas ali que vão surgir. Mas Hebrom é o lugar do crescimento, não é o lugar apenas do reinado que Davi reina sobre Judá, mas é o lugar do crescimento, da fecundidade real. Nós vamos perceber aqui a fecundidade real, que significa estabilidade e continuidade da dinastia. E aqui a gente toca exatamente nesse movimento, nessa ação, no querer de Deus. Um Deus que se move na direção do homem, no Deus que age na vida de Davi e na casa de Davi, para que a casa de Davi se estabeleça. Agora, a gente está diante de um conflito na casa de Saul. Abner, que se une à concubina de Saul. Saul já tinha morrido, ele se une à concubina. Mas por que há aqui um conflito que nós vimos aqui, o rompimento de Abner e Isbaal? O que acontece? Pegar a mulher ou a concubina do rei é como se ele tomasse posse do poder real. É por isso que há um conflito aqui. E aí já vemos a mão de Deus. Mesmo os opositores podem se tornar instrumentos da realização do plano divino. Abner estava fidelíssimo à casa de Saul, mas agora nós vamos percebendo um movimento de mudança, de transformação que vai acontecendo, não é? Por quê? O plano divino é que Davi reine sobre todo Israel, não só sobre Judá. Então, o tempo vai passando e as coisas começam a se esclarecer. Claro, Abner tinha plena consciência e convicção de que Davi tinha sido ungido por Samuel. Ele sabia disso, ele tinha essa convicção. Porém, politicamente, ele ficou do lado da casa de Saul, onde ele serviu e trabalhou. Eu acredito, eu estava aqui lendo, né, e meditando e pensando no texto bíblico, que a morte de Azael mexeu muito também com o coração de Abner, né? Ele ter que matar um irmão ali, alguém que era próximo, irmão de Joabe, que Joabe também ficou do lado de Abner muito tempo na casa de Saul, isso tudo mexeu com ele, mas ao mesmo tempo há uma ação divina, né? Esbozete aqui demonstra exatamente falta de autoridade interior e dependência excessiva de um general. Ao invés de depender de Deus, porque há um rompimento aqui, né, da casa de Saul com Deus, ele depende de um general, ele depende de Abner. Já Davi não, consulta o Senhor, depende de Deus, espera em Deus. E aqui existe algo para mim e para você. Nós temos que confiar em Deus, nós temos que esperar em Deus, nós temos que consultar a Deus, nós precisamos ouvir a Deus em tudo na nossa vida, em cada passo que nós dermos. João capítulo 15, versículo 5. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Precisamos consultar o Senhor, né? O crescimento providencial da casa de Davi é teológico, é espiritual, é ação de Deus, né? Poder sem autoridade espiritual é o poder que vai sendo minado, a casa de Saul vai ruir, né? Já começa a Abner, muda de lado. A gente está percebendo aqui um agir de Deus, né? Não tem autoridade espiritual na casa de Saul, não tem. A autoridade espiritual está na casa de Davi. E a gente vê instrumentos inesperados usados por Deus, como é o caso agora de Abner, que vai mudar de lado. E a gente vai perceber, daqui a pouco, nós vamos chegar lá, que Davi vai reinar sobre todo Israel, porque esta é a vontade de Deus. Você tem coragem de perguntar qual é a vontade de Deus para a sua vida? Às vezes a gente fica resistindo à vontade de Deus, se opondo à vontade de Deus, a gente sofre, se desgasta, porque a gente se opõe à vontade de Deus.
é importante que a gente se coloque muito pontualmente diante de Deus e da vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus, para buscar a vontade de Deus. Porque ainda que a gente passe por provas, por tribulações, por dificuldades, estando na vontade de Deus. Eu gosto muito de uma palavra que foi imperativa para a minha decisão de ser padre. Santa Catarina dizia: se é a vontade do Senhor, também é minha, porque a vontade do Senhor é capaz de me fazer feliz. Ainda que eu passe pelo vale, ainda que eu passe por tribulação, ainda que eu passe por provação, por oposição, por perseguição, por dificuldades, se eu estou na vontade de Deus, a vontade de Deus é capaz de me fazer feliz e ela sempre prevalecerá. Qual é a mensagem que nós escolhemos hoje aqui do texto que nós acabamos de escutar? A vontade de Deus sempre prevalecerá. Nela que eu devo ancorar a minha vida. Estando na vontade de Deus, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu terei estabilidade, força, sustento para seguir em frente. A vontade de Deus é capaz de me fazer feliz. Essa deve ser a meta da minha vida. Estar na vontade de Deus. Vamos imaginar, você que é casado, casou-se na igreja católica, discerniu, fez o processo, viu que essa era a vontade de Deus. Deixa eu te dizer, Deus não fica mudando de vontade toda hora, não. Ainda que o seu casamento esteja passando por dificuldade, busque ajuda. Ainda que os temperamentos precisem ser afinados. Ainda que o diálogo precisa crescer. Ainda que precisa acontecer perdão. Vontade de Deus foi estabelecida. E deixa eu te dizer, é a vontade de Deus que é capaz de nos fazer felizes e não a nossa vontade humana. Às vezes você vai dizer assim, eu vou abandonar minha esposa, eu vou abandonar os meus filhos porque eu encontrei uma pessoa que é a minha alma gêmea. Você vai ser infeliz. A vontade de Deus, ainda que ela custe na sua casa, é a vontade de Deus. Ainda que a vontade de Deus custe na minha vida sacerdotal, é a vontade de Deus. E eu tenho que discernir isso, concordar com isso. A vontade de Deus é capaz de me fazer feliz. Vamos rezar? Senhor, eu quero me colocar na sua presença agora, olhando para a casa de Davi e vendo o crescimento, vendo as mudanças que estão acontecendo, vendo aquilo que o texto trouxe, até mesmo da surpresa da mudança de Abner, de posicionamento. Eu quero estar na sua vontade, porque a sua vontade vai me surpreender, vai me dar elementos para superar as dificuldades, vai me dar paz para enfrentar as lutas, vai me trazer graça que eu preciso, principalmente, Senhor, vai me fazer ser feliz todos os dias, ainda debaixo de provação e de luta. Eu quero permanecer na sua santa vontade. Me ajuda a viver na sua vontade e a não me desviar daquilo que o Senhor mesmo pensou para mim. Amém. Meu irmão, minha irmã, aquele que permanece na vontade de Deus é surpreendido. Davi é surpreendido com a mudança de Abner. Preste atenção na palavra de Deus, que ela está nos revelando coisas preciosas. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.